Fala Marujada, beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindos a bordo ao canal do Mestre Giba. Hoje eu vou resolver a questão 7, que eu deixei lá pro pessoal do cursinho, questão de função logarítmica, tá bom? Então bora lá. Bom, minha frente lá no cursinho é álgebra 1, né? Função logarítmica da aula 20, tá certo? Só que a gente vai fazer o exercício 7. Maravilha. O que a gente precisa fazer então? Construir o gráfico dessa função aqui. f de x é igual a log de x ao quadrado na base 2. Pessoal, esse exercício é muito parecido com o exercício anterior, o exercício 6. Porém, ele tem uma pequena diferença aqui que eu queria mostrar para vocês. O exercício 6 era da seguinte maneira. Ó. F de x igual a 2 log de x na base 2. Era mais ou menos, deve você ficar pensando, pô, então é só pegar esse elevado aqui e jogar aqui na frente, né? Essa potência jogar aqui na frente, que daí eu caio pro exercício 6, né? Porém, galera, isso é diferente. São coisas diferentes, tá bom? Fica atento com isso. Vou mostrar. Começando, só para lembrar, eu falei nos outros exercícios que tem 3 etapas para construir um gráfico de qualquer função. A primeira etapa é analisar o domínio. Olha que interessante. Eu vou analisar o domínio do exercício anterior e desse aqui. O exercício anterior, o domínio, outra coisa. Quem não lembra o que é domínio, vou deixar um link na descrição aqui, uma aula falando sobre o que é domínio, tá? Domínio, a grosso modo, nada mais é que os valores que torna essa função válida, tá? Os valores de x que tornam essa função válida. Então, bora lá. Seguinte, então para analisar o domínio, a gente tem que fazer isso aqui, ó, analisar o x. O x tem que ser, por definição de log, ele tem que ser positivo, tá certo? Mas olha que interessante. Se fosse nessa função aqui, ó, 2 vezes log de x na base 2. Aqui, o meu domínio, ele é x positivo para qualquer x pertencente aos reais, tá? Como ele é maior, já sabe que o zero não entra. Porém, eu posso colocar um asterisco aqui também e colocar assim, ó. O x pertence aos reais positivos e diferente de zero, que é o que está escrito aqui, tá certo? Agora, para essa função aqui, o domínio, o x é positivo, beleza? Para essa função aqui, ó, f de x log de x ao quadrado. Olha que interessante. O domínio aqui é diferente. Por quê? Porque quando você tem um número positivo, vamos lá. Vamos supor, eu tenho 2 ao quadrado. Isso dá 4, tá? Não dá? Se eu colocar menos 2 e elevar ao quadrado, isso também dá 4, não dá? Ou seja, o domínio para essa função aqui minha é qualquer x pertencente aos reais, porém sendo diferente de zero, né? Ou seja, ele pode ser também tanto positivo quanto negativo. Tá vendo aqui, ó? O valor negativo também vale para ele. Isso vai ficar interessante lá no gráfico, na construção do gráfico, tá bom? Vamos lá. Então, já sei que vale para qualquer x pertencente ao reais, o meu domínio, só que diferente de zero, tá certo? Esse é o meu domínio. Segunda etapa, achar a raiz da função. Como é que acha a raiz de uma função? Galera, para achar a raiz de uma função, é só igualar essa função a zero. Ou seja, da seguinte maneira. O que é raiz, pessoal? Vamos lá, muita calma. Raiz é quando o gráfico corta o eixo x. Ou seja, quando que o gráfico corta o eixo x? Quando o y é zero. Por isso que a gente fala que é quando a função é igual a zero. Então ficaria o seguinte, log de x ao quadrado na base 2 igual a zero. Maravilha. Por definição de log, pega a base, eleva ao logaritmo e iguala ao logaritmando. Então como é que ficaria?
x ao quadrado é igual a 2 elevado a 0. Galera, qualquer número elevado a 0 é 1. Maravilha, então eu sei que x ao quadrado igual a 1. Pessoal, essa função logarítmica é de segundo grau. Olha que interessante. Se ela é de segundo grau, ela tem duas raízes reais. Olha que legal. Se ela tem duas raízes reais, é como se eu fizesse aqui, né? Ó, tirando a raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. O que eu tenho? Que x pode ser 1, mas x também pode ser igual a menos 1. E, olhando meu domínio, isso é válido. Ele só não pode ser igual a 0, mas ele pode ser 1 e menos 1. Então, agora, nesse gráfico eu tenho duas raízes, tá certo? Olha que interessante. Como vai ficar esse gráfico aí. Beleza, a terceira etapa, então, agora é a construção do gráfico. Para construir o gráfico, eu tenho 3 etapas. Deixa eu apagar aqui. Primeiro, achar a assíntota. Depois, indicar o ponto das raízes. Depois, chutar alguns valores para poder saber entender certinho para que lado que vai essa função. Galera, outra coisa que eu esqueci de falar é que função logarítmica, ela é crescente. Vamos lá, uma função qualquer aqui. Log de b na base a. A função é crescente quando a é maior que 1. Então ela vai ser desse tipo aqui. E a função é decrescente quando a está entre 0 e 1. Ela seria desse jeito aqui, decrescente, tá bom? Nesse gráfico nosso aqui, ele é crescente ou decrescente? Uma base é 2, ele é crescente. Beleza. Importante. Então agora vamos lá construir o nosso gráfico. Para construir o nosso gráfico, eu preciso usar o plano cartesiano. X e Y aqui, né? Eu acho que eu vou deixar minha carinha aqui. Acho que não vai atrapalhar, não. Vamos ver como é que vai ficar. Muito bem. Então, voltando aqui, eu sei que o meu domínio é X, pertencente aos reais, diferente de 0. A raiz, então, era 1 e menos 1. Maravilha. A assíntota. Galera, a assíntota. Vou falar a grosso modo aqui. A assíntota é o quê? É a reta que se torna o tipo limite da minha função. A minha função vai ficar bem próximo de uma reta, que essa reta vai ser a assíntota. E aqui, nesse gráfico, a reta é o eixo y, entendeu? Porque vocês vão entender. Por quê? Porque a minha função ela é crescente, ela vai chegar bem perto do y e vai subir. Tá? Porém, ela tem um detalhe. Olha que legal como é que vai ficar esse detalhe aí. Então, eu posso colocar aqui que o meu eixo y é a minha assíntota, tá bom? Galera, se alguém ficar com dúvida, fala comigo, tá? Então, é o meu eixo y. Manda aí nos comentários, manda aí por e-mail. Faz um sinal de fumaça que a gente conversa. Muito bom. E para indicar a raiz no gráfico, como é que eu indico as raízes no gráfico? Nada mais é que achar os pontos dele, né? Qual que seria os pontos das raízes aqui? É o quando 1 e 0 e menos 1 e 0, né? Como é que fica? São esses pontos aqui, ó. 1 e 0, quando x é 1, y é 0, e quando x é menos 1, y é 0. São os dois pontos das raízes. Daí você fala assim, porra, mas Giba, como assim? O log vai ter duas funções? Vai ter duas funções. Olha que louco, como é que vai ficar. Antes disso, eu vou chutar alguns valores, né? Agora tem a nossa última etapa aqui, que é chutar valores para x e y. Vamos lá. X. Galera, esse esquema funciona para tudo, tá? Para tudo, para você, se você quiser construir qualquer gráfico, dessas 3 etapas aqui é sucesso, tá? Pode confiar. Então, log de x ao quadrado na base 2, tá? Bom, eu já falei que quando é 1 é 0, quando é menos 1 é 0, já tem 2 pontos aqui. Vou colocar mais 2 pontos. Vou colocar 2 quando x é 2. Quando x é 2, fica assim, ó, log de 2 ao quadrado
na base 2. Qual é o número que tem que dar aqui? É 2, né? Por quê? Porque 2 elevado a 2 vai dar esse cara aqui. Maravilha? Definição de log. Tá? Não esqueça. Vou apagar aqui para ficar mais claro. Então, quando x é 2, o y é 2. Agora, olha que interessante. E quando x é menos 2? Olha que legal. Vou fazer aqui até de outra cor. Ó. Log de menos 2 ao quadrado na base 2. Pessoal, menos 2 ao quadrado não é a mesma coisa que log de 4 na base 2. Então, qual o valor que tem que dar aqui? É 2, né? Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Olha que interessante. Então, eu sei que aqui, quando o y é 2, quando o x é menos 2, o y vai ser 2. Olha que legal. Agora eu vou colocar esses pontos no plano cartesiano aqui, ó. Saca só. Eu vou tirar um pouco aqui só para vocês verem certinho onde caiu. Olha onde está aqui. O ponto 2, 2 e o ponto menos 2 e 2. Daí, e como eu sei que a base é 2, é uma função crescente, ela vai ser da seguinte maneira. Ela vai ficar no limite, vai ficar bem próximo do eixo y, porque o eixo y é a nossa assíntota, e vai crescer e passar por esses dois pontos. Porém, ele vai também passar por esses dois pontos, menos 1 e 0, e menos 2 e 2. Por quê? Porque, olha que interessante, porque essa função log de 2, log de x ao quadrado na base 2, é uma função par, galera. O eixo y funciona como se fosse um espelho para funções par, tá bom? Galera, eu ainda vou fazer uma aula falando sobre as funções pares. Porém, é o que eu falei, essa aula é para o pessoal mais voltado para o pessoal do cursinho, que é a resolução do exercício do curso que eu propus para eles lá na aula, tá certo? Então, quem curtiu, deixa seu like. Se você ficou com dúvida, manda suas dúvidas para mim. O pessoal do cursinho já sabe, manda lá no grupo. E se você não é inscrito, se inscreve, clica aqui embaixo, nessa fotinha desse cara bonito aqui. E se você achar que vale a pena, compartilha com aquele amigo que está estudando, tá certo? Forte abraço, até a próxima.